E aí, pessoal, matemática é bom demais! Eu sou o professor Eduardo Luiz e estarei aqui ministrando algumas aulas para os alunos do 9º ano. Vem comigo, presta atenção nessa aula que a gente preparou, que você vai aprender bastante aqui com o professor Eduardo. Conjuntos numéricos. Presta atenção aí, galerinha. Nós vamos trabalhar conjuntos numéricos e suas características. Primeiro eu quero relembrar vocês os números naturais. Olha só essa imagem, um pastor de ovelhas. Minha gente, vocês lembram dessa história? Já foi falada várias vezes por alguns professores. O pastor de ovelhas, ele sempre andava com um saquinho de pedras. Essas pedras representavam aquela quantidade de ovelhas que esse pastor ele tinha. Então, nesse caso, é uma relação bionívoca. Lá no início, nos primórdios, sem ter algarismo, sem ter essas representações, a gente já entendia que o homem precisava contar. Então, pessoal, os números naturais surgiram pela necessidade do homem contar. Eles são representados pelo conjunto abaixo. N igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim vai para o infinito. Do zero para o infinito. Você lembra desse conjunto? Ele é representado pela letra N. Por que N? Porque vem de números naturais. Mas não apenas existiam ou existem esses conjuntos. A gente precisava melhorar, organizar um outro conjunto porque existiam outras necessidades. E aí surge os números inteiros, o conjunto dos números inteiros. E aí, pessoal, eu quero relembrar você também que esse conjunto surge da necessidade do homem de fazer algumas trocas que vai ter saldos negativos. E isso, porque quando a gente trabalha com valores positivos, está dentro lá do conjunto dos naturais. Mas quando eu penso, por exemplo, em indicar uma posição em relação ao zero, como temperaturas e altitudes, a gente tem que pensar em números negativos. Existem pessoas que moram acima do nível do mar e existem pessoas que moram abaixo do nível do mar. Então, essa referência é uma referência aos números inteiros. E como é que ele é representado? Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 e também vai para o infinito positivamente e para o infinito negativamente, como está mostrado aí nessa representação dos números inteiros. Você sabe por que os inteiros é representado pela letra Z? Os naturais é porque são números naturais. Mas quando eu penso nos números inteiros, eu penso numa palavra alemã chamada Zahlen, que inicia-se com Z. Por isso, os números inteiros é representado, pessoal, pela letra Z. Tá certo? Então, você já tem aí duas informações valiosíssimas. Os naturais, que são aqueles números que iniciam a partir do zero, de 1 em 1. Então, todo número natural ele tem um sucessor, certo? E também tem o seu antecessor, exceto o zero. E também agora os inteiros, que você percebe que ele é maior que o conjunto dos naturais. Por quê? Os naturais está contido nos inteiros. Ok, pessoal? Mas não apenas os números naturais e os números inteiros existem. Precisamos também relembrar um outro conjunto, que é o conjunto dos números racionais. E como foi que esse conjunto veio a existir? Eu coloquei logo de cara aí a representação do conjunto dos números racionais. Esse conjunto ele veio de uma razão, de um quociente, de precisar medir objetos que tivesse diferença em relação à unidade medida. Por exemplo, eu estou com esse passador de slide aqui e ele poderia ser representado a minha unidade medida. Mas se eu pegasse esse passador e fosse medir, por exemplo, aqui na horizontal, a distância dessa tela aqui que a gente está vendo, eu poderia ter um número que fosse representado maior
que essa unidade aqui. Por exemplo, poderia ter 10 e um pedaço. Esse problema de medida surgiu, então, os números racionais, que é uma fração, quociente, por isso é representado pela letra Q. Beleza, pessoal? Vamos continuar aqui com alguns exemplos dos números racionais. Você sabe que os números racionais, ele é representado por uma fração onde A pertence aos inteiros e B também pertence aos inteiros. Porém, esse valor de B tem que ser diferente de zero para a fração existir. E aí eu tenho alguns exemplos para você. Preste atenção. Menos 8 é um número inteiro. Ele representa o A daquela razão que a gente está trabalhando ali. E o B também é um número inteiro. Perceba que é diferente de zero. Então, menos 8 sobre 3 é uma razão, é uma fração. Se é uma fração, ele é um número racional. Beleza? O 2 sobre 1, professor, ele também é um exemplo, não é isso? Verdade. O 2 sobre 1 também é uma razão. Ele pode ser escrito na forma de fração. Se bem que o 2 dividido por 1 dá igual a 2. Logo, a gente percebe que esse número 2, que a gente tem aí, que veio do 2 sobre 1, ele é um número inteiro. Então, eu posso garantir a você que todos os números inteiros, ele é um número racional. E 11 sobre menos 2 também é um número racional, que pode ser escrito como sendo menos 5,5. 1 sobre 9 também é um número racional, que pode ser escrito como sendo 0,111, que é uma dízima periódica. Então, os racionais, ele é representado assim, ó. Ele é maior que os naturais e maior que os números inteiros. Um outro conjunto que a gente precisa relembrar são os números irracionais. Esses números irracionais, ele não é racional, porque a palavra irracional, ela vem de ir, que é um prefixo negação, quer dizer não racional. Então, é não racional. A palavra irracional quer dizer não racional. Então, tudo que não é racional é irracional. Muito bem, pessoal. Vamos só lembrar de onde veio essa história dos números irracionais para vocês aqui. Surgiu do século VI, uma necessidade que houve de calcular uma situação como essa agora que eu vou mostrar para vocês. Está vendo esse quadrado? O lado dele é 1, certo? E queriam descobrir a diagonal desse quadrado, que é esse segmento aqui, ó. E para descobrir essa diagonal, é claro que usaram o teorema de Pitágoras, e aí desenvolveram para poder encontrar que a hipotenusa ao quadrado igual a soma dos quadrados catetos, e encontraram esse segmento que é raiz de 2, que não pode ser encontrado como uma razão de dois números inteiros. Logo, esse raiz de 2, que é 1,41, 42, 13, 56 e assim vai, ele é um número irracional. Assim como o número π, que é 3,14, e também o número de Euler, que é 2,7182, e assim vai. Não se repete. Como não se repete, ele é um número irracional. Então, todos esses números e outros, como raiz de 3 e mais, são os números irracionais. E aí, pessoal, eu quero dizer também sobre os números reais, para fechar esse momento aqui conosco. Os números reais é todo o conjunto que é formado com os racionais e esse último que a gente viu agora, que são os irracionais. E ele é indicado pela letra R. Só para finalizar mesmo, pessoal, eu queria mostrar para vocês a reta numérica. A reta numérica dos números reais. Observem que eu posso colocar, por exemplo, o número 1,5 dentro da reta numérica, porque ele é um número racional. Se ele é racional, ele está dentro dos reais. Eu posso também colocar o número 5 sobre 2, que é um número também racional, certo? Então, 5 sobre 2 é 2,5, certo?
E aí você também está ali entre 2 e 3 aqui na reta, ó, entre 2 e 3. Você tem também o número π, que é um número que é considerado muito importante também, irracional, é um número irracional, que ele é um pouquinho maior que 3, ele equivale a 3,14, 15,92, 65 e nunca se repete. Esse número também, ele está dentro dos reais. Tem o número menos 1, localizado à esquerda do zero. Tem o número menos raiz de 2, que é um pouquinho maior, no caso aqui, um pouquinho menor, aliás, que no caso aqui o menos 1, que está registrado ali. E aí eu represento a você o conjunto dos números reais, que é formado pelos racionais, como o diagrama que você vê, e os números irracionais. Só para finalizar e deixar aqui um desafio para você, será que você conseguiria representar na reta numérica dos reais os números citados abaixo? Eu quero que você coloque nessa reta numérica aí em casa o número menos 5 sobre 2 e também 2,2 e ainda menos 0,5. Beleza, pessoal? Até a próxima aula, estaremos aqui para fazer você aprender. Até mais, pessoal. Matemática é bom demais!